apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor, enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Ó Senhor, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, que a Sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, seja revelada agora a tantas ovelhas que estão me assistindo agora, aos que vão assistir, aos que vão chegar agora no Facebook, aos que vão assistir pelo WhatsApp, aos que vão assistir pelo YouTube, aos que vão nos assistir direto do nosso site graceapostolado.com, que o poder do Teu Espírito Santo manifeste nas Tuas ovelhas, nos Teus filhos, nos Teus escolhidos, na Tua igreja, o poder da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela seja revelada a todos quantos vão ouvir neste momento, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Manifesta a Tua glória, revela a Tua palavra e dê, Senhor, o perfeito entendimento espiritual para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem pode falar amém? Glória a Deus. Pode se assentar vocês aqui em Santo André, graça e paz aqui em Santo André, graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube, graça e paz a você que me assiste no Facebook, graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site www.graceapostolado.com. Na internet não usa C cedilha, então é www.gracaeapostolado.com. Você que está me acompanhando agora, graça e paz, anjos ao seu favor. Hoje é continuação da série de mensagens que tem por tema o Ministério dos Anjos. Hoje é a 8ª parte, parte 8. Esse assunto é tão importante que vai passar da 10ª parte, tá? Vai passar da 10ª parte. Então, hoje é 22 de novembro de 2017. Hoje é a 8ª parte, o Ministério dos Anjos, parte 8. Antes de eu entrar no meu assunto de hoje, eu quero falar sobre um assunto muito importante. Algumas pessoas têm distorcido minhas pregações, algumas pessoas têm distorcido meus ensinos e me interpretado mal. Ou seja, falando coisas que eu não falei e dando a entender coisas que eu não falei, que eu não preguei e não ensinei. Então eu quero deixar, em alguns minutinhos, quero deixar algo bem claro. A diferença da manifestação do Espírito Santo para a ministração dos anjos. Tem pessoas por aí na internet, sabe que a internet como que é, né? É um mundo sem dono, né? Não tem pessoas por aí me interpretando mal, dizendo palavras que eu não disse, falando coisas que eu não falei, e eu quero desmascarar tais pessoas, deixando bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que tem me interpretado mal e dito que não existe ministério do Espírito. Desculpa, que não existe ministério dos anjos, porque agora estamos no ministério do Espírito. Isso é verdade. 2 Coríntios 3, verso 8. O ministério é do Espírito, mas o assunto aqui não é ministério do Espírito. O assunto aqui é ministério dos anjos.
Alguém diria, mas existe o ministério dos anjos? O ministério não é do Espírito Santo? Nesta nova aliança, o ministério não é do Espírito? É, mas eu não estou falando sobre isso. Eu não vim falar sobre o ministério do Espírito, nesta nova aliança. Eu vim falar sobre o ministério dos anjos. Ministério dos anjos é a mesma coisa que ministração angelical, cobertura angelical, serviço angelical, é tudo a mesma coisa. Tem pessoas que fazem piadinha, né? As pessoas sem graça, né? Fazendo piadinha da palavra de Deus. Pessoas que talvez não entende, não conhece, não compreende a palavra, não vive, não conhece essa área da palavra, esse nível da palavra que eu estou ensinando, e aí ficam fazendo piadinhas. É lamentável tais pessoas, tá? Quero deixar bem claro que ministério do Espírito é uma coisa, ministério dos anjos é outra, tá? O ministério dos anjos não substitui o ministério do Espírito? Claro que não, porque os anjos são espíritos ministradores, são mensageiros do Senhor. O Espírito é o Espírito Santo. Não tem lógica, não tem cabimento alguém pensar que o ministério, que o serviço angelical vai substituir ou vai estar acima do ministério do Espírito. Teve uma pessoa que falou assim, então os anjos são mais poderosos que o Espírito Santo? Claro que não. Algum dia eu falei isso, abençoado? Tem cabimento alguém pensar que um anjo é mais poderoso que o Espírito Santo? Não tem, mas tem pessoas que distorcem. Está me entendendo? A internet é isso. É um mundo sem dono. Então a pessoa pega e fica lançando frases por aí, frases que eu não falei, frases que eu não ensinei. Então eu quero deixar bem claro nesses alguns minutos, tá? O ministério do Espírito Santo é uma coisa, ministério dos anjos é outra. É claro que o ministério do Espírito é o ministério, é a aliança que nós estamos agora. Claro que é. Você não precisa nem falar, 2 Coríntios 3. Mas é preciso entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O meu assunto não é sobre o ministério do Espírito Santo. Meu assunto não é esse, tá claro? Meu assunto é sobre o ministério dos anjos, o serviço dos anjos. Então tem pessoas que fazem piadinha com frases, né? Cobertura angelical, serviço angelical. Tudo isso aí é só uma força de expressão, irmão. Ministério dos anjos. Ministério significa um trabalho dos anjos, um serviço dos anjos. Então não fica fazendo piadinha, que fica feio, né? Não fica satirizando uma coisa que você não prega, que você não ensina, talvez não conhece, não entende, porque se conhecesse e entendesse, não estava fazendo piadinha, né? Não estava satirizando. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou mostrar na Bíblia que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. 1 Coríntios capítulo 12. Abram todas as suas Bíblias, você aqui na Igreja de Santo André, você na internet, você no Facebook. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Me permita te mostrar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Logo, quem está por aí fazendo piadinha e fazendo sátira, está falando besteira. Está provando que são pessoas que não conhecem a Bíblia e não entendem nada da Bíblia. Porque se conhecesse e entendesse, não estaria distorcendo meus ensinos, falando coisas que eu não falei. Porque eu já estou deixando bem claro que o ministério do Espírito é uma coisa e o serviço angelical é outra coisa. Ninguém está aqui substituindo o serviço angelical pelo ministério dos anjos. Teve uma pessoa que escreveu no Facebook lá, ministério dos anjos ou ministério do Espírito? Aí escreveu, será que os anjos são mais poderosos que o Espírito Santo? Pergunta de bobão, né? Eu falei isso alguma vez? Tem lógica um anjo ser mais poderoso que o Espírito Santo, que é o próprio Deus? Tem lógica isso? Mas são pessoas que gostam de distorcer o ensino. Tem gente que parece que vive só para isso, né? 1 Coríntios 12. Veja na sua Bíblia. Quem sabe você vendo na sua Bíblia, você vai ver na sua Bíblia, talvez você não vive assim, né? Não vive nesse nível, né? Então, você conhecendo e entendendo, eu oro para que você pare de fazer sátiras da palavra de Deus, tá? 1 Coríntios 12, versículo 7, não precisava falar isso, por causa do povo em graça. Mas tem pessoas que estão em graça demais, né? Acho que é muita graça e acaba ficando sem graça, né? Muita graça acaba ficando sem graça. 1 Coríntios 12, quem já achou, diga amém. Eu já comecei exortando, perceberam? Eu já comecei exortando, porque o Espírito Santo mandou fazer isso. Já comecei exortando para que a igreja seja edificada.
e cresça com maturidade. Principalmente entendendo que há pessoas que vão contrariar. Paulo disse, são adversários, né? Então, Paulo chamou de contradizentes. Paulo disse para Timóteo, para Tito. Então, está aqui, provando que uma coisa, outra coisa. 1 Coríntios 12, verso 7. Olha o que Paulo falou. Para quem pensa que eu estou substituindo o ministério dos anjos no lugar do Espírito Santo. Tem gente que pensa isso aí. Na graça agora não é mais o Espírito Santo, tudo é anjo. Estão fazendo piadinha. Você acredita que tem pessoas que fazem isso? Crente, hein? Que vergonha, hein, irmão? Que vergonha, né? Agora tudo é anjo, anjo para lá, anjo para cá. Irmão, se você não conhece, não entende, não compreende a Bíblia, fica quieto, em nome de Jesus. Se você não conhece, não entende, não compreende, fica quietinho, em nome de Jesus. E ouça a palavra, para que Deus te dê o entendimento. 1 Coríntios 12, verso 7. Paulo disse, a manifestação dos anjos, amém? 1 Coríntios 12, 7, veja na sua Bíblia. A manifestação dos anjos, o que está escrito? A manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12, 7. Espírito em maiúsculo, Espírito Santo, que é o próprio Deus. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está claro ou não está claro? Diga comigo, a manifestação do Espírito. Agora, por favor, em nome de Jesus, não feche a sua Bíblia. Deixa 1 Coríntios 12, 7 aberto e abre Hebreus 1, verso 14. Só para ficar bem claro que tem gente falando besteira. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ninguém vai tentar me envergonhar porque eu conheço a Bíblia. Não adianta você tentar querer me envergonhar porque eu conheço a Bíblia. Quem vai ser envergonhado é você, que está falando besteira. Deixa o Coríntios 12 aberto e veja Hebreus 1, 14. Você vai ver que são assuntos diferentes. E então, fica claro que a pessoa que está satirizando e fazendo piadinha é um falso irmão. Porque se fosse um irmão verdadeiro, estava dando amém, dando glória a Deus e edificando a igreja, e não fazendo piadinha com palavras que eu não falei e nem dei a entender. Posso ouvir um amém? Hebreus 1, verso 14. Não fecha o Coríntios, não. Eu quero que você veja na sua Bíblia. Porque se estiver escrito, eu creio. Hebreus 1, 14. Ora, não são todos eles. Hebreus 1, 13 está falando dos anjos. Então quem são os anjos? Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos que manifestam? O que está escrito? Espíritos? Ministradores. Já é diferente de Coríntios 12, 7. O Espírito Santo, Coríntios 12, 7, se manifesta. Os anjos, Hebreus 1, 14, ministram. Dá um sinal, está claro ou não está claro? Estou só provando que tem gente falando besteira. Falando besteira. Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então levante um dedo comigo, levante um dedo vocês aqui e diga assim: o Espírito Santo se manifesta. A outra mão, o outro dedo, diga: os anjos ministram. São coisas iguais ou coisas diferentes? Claro, coisas diferentes. Dá um sinal que está entendendo. Mais um texto, deixa o Hebreus 1 aberto. Deixa o Hebreus 1 aberto. Abre em 2 Coríntios 3. O Espírito Santo está mandando fazer isso para que fique claro. Paulo mandou tapar a boca daqueles que estão transtornando o Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 3. É o que eu estou fazendo agora, tapando a boca de alguns que estão por aí transtornando, né? Não tem igreja, não tem ministério, não congrega em lugar nenhum e fica por aí transtornando o Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 3, quem já achou? 2 Coríntios 3, olha lá, ó, versículos 7 e 8, para o texto ficar completo. 2 Coríntios 3, verso 7, Paulo disse: e se o ministério da morte, a lei foi chamada de ministério da morte,
2 Coríntios 3,7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Verso 8, 2 Coríntios 3,8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, irmãos, por que eu estou lendo esse texto? Para te mostrar que o ministério do Espírito não tem nada a ver com a ministração dos anjos. Está claro ou não está claro? O ministério do Espírito é a aliança que nós estamos debaixo, que é a nova aliança, que é a graça, que é o novo pacto que Deus fez pelo sangue de Jesus na cruz. Esse é o ministério do Espírito. Ministério do Espírito é a graça. Ministério do Espírito é a aliança na qual estamos, que não tem nada a ver com a ministração angelical de Hebreus 1,14. Então tem pessoas tentando me distorcer das duas uma. Ou por má intenção, que é o que eu penso, ou então porque não conhece a Bíblia, mas diz que é pastor e não conhece a Bíblia. Diz que é crente velho e não conhece a Bíblia. Está com a Bíblia na mão e não conhece a Bíblia. Então se está tentando me envergonhar, quem vai ser envergonhado é você. Porque eu falo pelo poder do Espírito Santo e mostro na Bíblia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu nunca falei aqui que o anjo ou os anjos é mais poderoso que o Espírito Santo. Algum dia, em 20 anos em graça, alguma vez eu falei isso? Eu tenho pessoas aqui há 20 anos em graça. Alguma vez eu falei ou dei a entender que os anjos é mais poderoso que o próprio Deus? Alguma vez eu falei isso? Ora, se eu comecei, hoje é a 8ª parte, se eu comecei na primeira parte mostrando o Salmo 91:11, que é os seus anjos, Deus dá ordem. Não é isso que vocês sabem? Deus é soberano, Deus dá ordem aos anjos. Nunca falei, nunca pensei, porque seria uma heresia, falar que o anjo é mais poderoso que o próprio Deus. Falar que o anjo é mais poderoso que o Espírito Santo. Então por que eu estou falando esses minutos aqui? Para te mostrar que uma coisa é uma coisa, o ministério do Espírito Santo. Outra coisa é o serviço angelical, nessa nova aliança. Hebreus 1,14. Para terminar, levante um dedo e diga: a manifestação do Espírito Santo é uma coisa. Diga, a ministração angelical é outra coisa. Cadê os que entenderam? Aplaude ao Senhor Jesus. Obrigado pela atenção. Porque teve gente que falou: ministério dos anjos é lei. Não fala besteira, irmão. Hebreus 1,14 é lei? Não fala besteira, irmão, fica quietinho. Fica quietinho. Com humildade, aprende. Veja na sua Bíblia. Ouça toda a mensagem. Ouça toda a mensagem. Não ouve só um pedacinho e sai por aí falando. Ou é prudente, é sábio, é sensato. Primeiro ouvir, para depois falar. Já estamos na 8ª parte. Ouça a primeira, segunda, terceira, quarta. Aí você vai ver e vai ouvir e vai ver se está em linha com a Bíblia. Amém, abençoado? Então seja sábio, seja sensato, seja inteligente. E não fale de coisas que você não viu ou falar e nem viu ensinar. Bom, vamos entrar no nosso assunto hoje. Hoje é a 8ª parte. Deixa eu trocar essa bateria de novo, porque a que eu peguei aqui... bom, já tem duas aqui, né? Se falhar eu troco de novo. Hoje o nosso assunto começa em Gálatas capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, tá? Por favor. Hoje é o Ministério dos Anjos, parte 8. Eu precisava falar isso, porque a igreja não pode ser enganada com um falso ensino, com uma falsa admoestação. Amém? O apostolado é a sã doutrina, é uma doutrina sadia, é uma doutrina perfeita, e Deus não é Deus de confusão. E eu não permito que ninguém na terra distorça minhas pregações e meus ensinos. Não permito. E falando coisas que eu não falei, aí eu não permito mesmo, né? Se falar coisas que eu não falei e nem dei a entender, aí eu não permito, porque eu não sou criança, eu não sou moleque. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. Eu sei o que eu tenho pregado, eu sei o que eu tenho ensinado. E é por isso que eu convido você a acompanhar na sua Bíblia. Gálatas 4, quem já achou Gálatas 4? O Ministério dos Anjos, parte 8. Ficou claro, né? O Ministério do Espírito é uma coisa.
serviço, ministração, cobertura angelical é outra coisa. Se você não quer falar cobertura, se você não quer falar ministério, então a Bíblia fala espíritos ministradores. Os anjos são espíritos ministradores. Por que nós usamos a expressão ministério dos anjos? Porque Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores, espíritos que ministram, espíritos que têm um ministério, têm uma função. É fácil entender isso. Gálatas 4, quem já achou, diga amém. Verso 14. Começando agora, o Ministério dos Anjos, parte 8. Ministério dos Anjos, parte 8. Gálatas 4, 14. Olha o que Paulo diz. Porque essa parte 8 tem por objetivo, já estou agora no Evangelho, já vim, comecei em Gênesis na parte 1, e vim em ordem crescente, né, em ordem cronológica, e já cheguei no Evangelho. Comecei em Gênesis, na parte 1, e já comecei no Evangelho, né, 1, 2, 3, 4, 5, até que cheguei no Evangelho. Romanos, Coríntios, 2, e agora Gálatas 4, verso 14. Paulo diz: embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, Paulo disse, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus. Olha como que os Gálatas receberam Paulo. Um dos objetivos desse seminário, né, sobre anjo, ou angelologia, ou angelologia, que é a mesma coisa, que tem por tema o Ministério dos Anjos, um dos objetivos é te mostrar na Bíblia, primeiro, que a Bíblia fala de anjos. Segundo, que a Bíblia mostra interferência e intervenção angelical em favor dos crentes, do povo de Deus, está claro? Já foi mostrado várias vezes, Moisés, Abraão, Daniel, foi mostrado várias vezes, Pedro, o anjo livrando Pedro. Já estou em Gálatas 4. Olha a visão, olha o entendimento que Paulo tinha. Ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu estou imitando a Paulo. Paulo cria nos anjos. Paulo cria no serviço angelical. Tem pessoas que não conhecem essas frases, parece que escandalizam com essas frases. Tem pessoas que escandalizam. O evangélico tradicional nunca ouviu a frase cobertura angelical. A ver que ele pensa que é cobertura de bolo, né? Cobertura de sorvete, sei lá. Então o evangélico tradicional não conhece a frase cobertura angelical, não conhece a frase ministério dos anjos ou ministério angelical, que é a mesma coisa que serviço angelical ou serviço dos anjos, que é a mesma coisa que espíritos ministradores. O termo bíblico na letra, Hebreus 1,14, espíritos ministradores. Diga comigo, os anjos são espíritos ministradores. Diga, Hebreus 1,14. Espíritos ministradores quer dizer o quê? Espíritos que ministram. O que é ministrar? Servir, trabalhar. Isso é um ministério, é uma função. Então não é errado falar ministério dos anjos, porque os anjos ministram. Amém? Está claro? Olha o entendimento que Paulo tinha, olha a visão que Paulo tinha, olha como que Paulo via o serviço angelical. Ele disse, Gálatas 4,14, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitaste, nem me desprezaste, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Se tem pessoa me distorcendo no Facebook, meus ensinos, você imagina o que falaram de Paulo, hein? Olha, Paulo disse que é o próprio Cristo Jesus. Não, Paulo não disse isso. Paulo disse como se fosse. Cadê os que entenderam? Paulo disse que ele era o próprio Cristo Jesus? Não, ele disse como se fosse. Igual um por aí que também andou me distorcendo, dizendo que eu sou o rei da graça. Nunca falei essa frase. Chamo Deus como minha testemunha. Nunca falei que eu sou o rei da graça. Mas tem gente que quer distorcer, quer difamar. Então, são caluniadores, a Bíblia fala. Você me conhece há mais de 20 anos. Quando que eu falei que eu sou o rei da graça? É o rei da graça. Ele fala besteira, nunca falei isso. São 20 anos em graça, 25 anos de ministério. Entra no meu site, graçaapostolado.com, do começo ao fim. Vê se você acha essa frase lá, eu falando alguma coisa sobre isso. São caluniadores. Quem está entendendo? Difamadores, Paulo diz.
Então aqui em Gálatas 4,14, eu quero que você marque na sua Bíblia. Gálatas 4,14, nem me desprezaste, sublinha aí, antes me recebeste como a um anjo de Deus. Diga comigo, os Gálatas receberam a Paulo como se fosse um anjo de Deus. Paulo não era o pastor? Paulo não era o apóstolo deles? Paulo não era o pregador? Paulo não ministrava para eles? Então, se Paulo ministrava para eles, e os anjos foram chamados de espíritos ministradores, os Gálatas receberam a Paulo como se fosse um anjo ministrador. Está claro ou não está claro? É a Bíblia como ela é, só não pode distorcer, né? Só não pode distorcer. Agora, vamos deixar bem claro que vou mudar de assunto. Paulo disse, me recebeste como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Então Paulo não está dizendo que ele era o Cristo, tá? Ele nunca falou, olha, eu sou o Cristo. Ele está dizendo, vocês Gálatas, olha, nisto que eu vou dizer, eu vos louvo. Glória a Deus por vocês, porque eu estava enfermo na carne, e mesmo assim vocês não me rejeitaram, pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus. Quem está entendendo? Vamos ver, 2 Samuel, abra sua Bíblia aí, deixa o Gálatas aberto, tá? Não fecha o Gálatas não. 2 Samuel, capítulo 19, porque aqui em 2 Samuel 19, tem uma referência ao que Paulo falou. Ou seja, 2 Samuel prova que Paulo não falou besteira. Ele falou em linha com as Escrituras. 2 Samuel 19, verso 27. Está aqui, já achei. 2 Samuel 19, verso 27. Olha lá. 2 Samuel 19, verso 27. Demais disto, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. Você viu o que a Bíblia diz? A respeito dos crentes? Está vendo? A respeito dos servos de Deus? Eu posso dizer facilmente, sem nenhuma dificuldade, em linha com a Bíblia, que os crentes são como anjos de Deus. Aliás, Jesus mesmo disse isso. Jesus falou, olha, nos céus não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos de Deus. Ele comparou. E como se não bastasse, Salmos 82, 6, eu disse, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Então, a Bíblia diz, de fato, de verdade, que nós somos anjos revestidos de carne. E vou te mostrar isso na Bíblia. Vou te mostrar isso na Nova Aliança, no Novo Testamento. Tem gente falando por aí, então me mostra no Novo Testamento falar sobre anjo. Bom, eu já estou em Gálatas, tá? Você não sabe, já estou em Gálatas 4, já é Novo Testamento. Já é Nova Aliança, já é apostolado. Amém, abençoado? 2 Samuel 19, 27. Eu quero que você sublinha a parte B do texto. Diz assim, porém, sublinha, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Sublinha isso. Isso aqui é um linguajar, é uma linguagem. Amém, abençoado? Tem pessoas que até hoje não entendeu a frase bíblica, tanto Paulo dizendo para Timóteo, como João em Apocalipse 19. Tem pessoas que não entendeu a frase que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Tem pessoas que não entendeu isso ainda. Ora, Jesus é rei dos reis. Quem são esses reis que ele é rei? Nós somos esses reis. Quem são esses senhores que Jesus é senhor? Nós somos esses senhores. Jesus é rei sobre nós. Jesus é senhor sobre nós. Ah, pastor, aonde a Bíblia diz que nós somos reis, pastor? Aonde? Deixa o Samuel aberto, abra comigo aqui em Apocalipse, você vai ver. Tem gente que só acredita vendo, né? E alguns nem mesmo vendo não acreditam. Mas eu vou mostrar. Apocalipse,
Abra sua Bíblia aí, por favor. Apocalipse. Está aqui. Capítulo 19. Apocalipse 19. Último livro da Bíblia. Quem já achou? Apocalipse 19, verso 16. Tem gente que fala que não quer no Apocalipse, né? Não, Apocalipse, na graça não pode ler Apocalipse. Bom, Apocalipse 19, 16 diz, no manto, Apocalipse 19, 16, no manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não está escrito? Digam todos, Apocalipse 19, 16. Tem gente que não, na graça não pode ler Apocalipse, na graça não lê Apocalipse. Aquelas conversas já conhecem, né? Não tem essas conversas de quem não conhece e não sabe explicar. Não é? Não é? Não prega, não ensina, por quê? Porque não sabe explicar. Aí apela. Não lê Apocalipse não. Apocalipse não é para nós. Apocalipse é um livro maldito. Aí aquela heresia. Apocalipse foi trazido por um anjo. Que eu já mexi nisso na parte 7. Né? Então a pessoa fala essas frases por quê? Porque não sabe explicar. Amém? Não sabe explicar, então falar isso para a pessoa já sair fora. Bom, Apocalipse 19, 16. Presta atenção, hein? Presta atenção. Apocalipse 19, 16. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito ou não está escrito? Então, deixa o Apocalipse 19 aberto e abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo meia dúzia. 1 Timóteo, capítulo 6. Tem gente que não conhece a Bíblia e fica por aí falando besteira. Não me canso de falar. Não conhece, não entende, não compreende, fica quietinho, aguarda a revelação. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aguarda o tempo de Deus, mas não sai por aí falando besteira. Não faça doutrina de algo que você não conhece, não entende e não compreende. Você não pode falar sim e nem pode falar não. Você não conhece, você não entende, você não compreende. Está claro ou não está claro? Deixa o Apocalipse 19, 16 aberto e abra 1 Timóteo 6, versículo 15. Vou provar que tem gente falando besteira por aí, tá? Ó, 1 Timóteo 6, 15. Paulo, agora é Paulo, tá? Agora não é João, agora não é Apocalipse não, tá? Agora é Paulo. Amém, abençoados? Agora é Paulo. 1 Timóteo 6,15, a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, Rei dos Reis. Igual Apocalipse. Ué, aqui ó, Timóteo 6,15, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem gente que é tão criança em Cristo, que ele fala assim, olha, Paulo disse, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6,15. É verdade. Mas Apocalipse 19, 16 também diz a mesma coisa. Que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não mudou nada. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Não mudou nada. Está claro, abençoados? Está claro ou não está claro? Diga comigo. 1 Timóteo 6,15. Diga, Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga, Apocalipse 19, 16. Diga, Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mudou alguma coisa? Tá claro que tem gente falando besteira, porque não conhece, porque não entende, porque não compreende, por consequência não sabe explicar. Aí por insensatez anula todo o livro. Está me entendendo? Isso é insensatez. Já falei na parte 7 que ninguém pode anular um livro por causa de um versículo, 2, 3 ou 4, 5 ou 6 ou 7. Não pode anular. Se você não sabe explicar,
procure conhecer, compreender, para que você possa explicar. O que você não pode é generalizar o livro todo por causa de 1, 2 textos que você não entende. Mas tem um texto. Calma, que eu vou chegar lá, ainda vou explicar versículo por versículo, mas não é hoje. Amém? Fecha o Timóteo e volta no Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Pode fechar o Timóteo. Apocalipse capítulo 5. Pastor, mas você falou que Jesus é rei dos reis e que esses reis somos nós? Pastor, eu estou pensando que esses reis é o Lula, é o Barack Obama, é o presidente da China. Alô, por favor, olhe para mim. Quem aqui, não precisa ter vergonha não, tá? Sem condenação, diante de Deus. Quem aqui chegou a pensar que esses reis eram os presidentes das nações, que Jesus era rei dos reis, ou seja, que os reis eram os presidentes, essas pessoas importantes? Quem chegou a pensar isso? Chegou a pensar? E não é isso. Amém, pessoal? Não é isso. Jesus é rei dos reis. Diga bem forte. E quem são esses reis? Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Vou te mostrar que o rei não é o Lula, tá? Nem Barack Obama, nem o governador, nem o presidente da China, da Inglaterra, da Austrália, da Alemanha. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Alguma Bíblia aqui diz reis? Apocalipse 5:10. Dá um sinal se a sua Bíblia diz reis. Diz reis? Então esses reis são quem? Quem são esses reis? Então Jesus é rei dos... Está claro ou não está claro? Dá uma salva de palmas se está claro. Esses reis somos nós. Jesus é rei dos reis. Diga bem forte: esses reis somos nós. Ele é Senhor dos senhores. Diga: esses senhores somos nós. Diga: os sacerdotes somos nós. Diga: sacerdócio real. Amém, abençoados? Apocalipse 5:10. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão aonde? No céu? Reinarão sobre a terra. Isso bate com Romanos 5:17, que diz que os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Em vida quer dizer na terra. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. Eu não quero uma medalha no pescoço, eu não quero um troféu, mas é preciso conhecer, entender e compreender para que possa ensinar e explicar. Se não conhece, não tem problema. Se não entende, não tem problema. Não compreende, não tem problema. O problema é sair por aí falando besteira, doutrinando o povo de Deus com palavras antibíblicas. Palavras antibíblicas. Apocalipse é um livro maldito. Você está louco, meu irmão, de falar isso? Você está louco? Você está de brincadeira, né? Não, acho que você falou brincando, né? Só pode ser uma piada, né? Tem alguém me entendendo? Quem pode falar que o Apocalipse é um livro maldito? Um livro que contém a palavra de Deus? Mas por que a pessoa fala isso? Porque não conhece, não entende, e não compreende, e não sabe explicar. E morre de medo de uma ovelha chegar nele e perguntar: ô apóstolo, ô pastor, me explica aqui. Pô, aí, então não sabe explicar. Não mexe com isso aí não, Apocalipse é um livro maldito. Pegou? Por isso que eles falam essas frases. Frase antibíblica. E o Espírito Santo manda falar mais uma vez. Porque não conhece, porque não entende, porque não compreende e porque não sabe explicar. Eu não quero uma medalha, não quero um troféu. É minha obrigação. Eu preciso saber, conhecer, entender, compreender para que eu possa explicar. O que eu não posso é falar besteira.
que eu não posso é falar heresia. Quem está entendendo? Então volta lá no Samuel, que só para você deixar onde eu parei, tá? 2 Samuel 19, 27. Sublinha lá, ó. O rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Foi daqui, essa é a referência que Paulo usou em Gálatas 4,14, quando ele disse para os Gálatas: vocês me receberam como um anjo de Deus. Está claro ou não está claro? Estou só te dando um acessório, abençoado. Nenhum pastor faz isso. Você sabia disso? Nenhum pastor faz isso. Nenhum pastor faz isso. Só estou te dando um acessório de Gálatas 4,14, que é 2 Samuel 19, 27. Bom, volta em Gálatas 4. Volta em Gálatas 4, pode fechar o Samuel, pode fechar o Apocalipse, espero que vocês estejam entendendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Então Jesus é rei dos reis. E quem são esses reis? Nós. Claro, o povo dele. Então, rei, eu sou rei, você é rei. Tem dois tipos, na verdade tem 3 tipos de reis. Eu ia falar sobre 2, mas tem 3. Jesus é rei, em maiúsculo. Existe o rei da igreja, do ministério, também chamado de anjo, ou de arcanjo, ou de apóstolo, ou profeta, que é a mesma coisa. E existe reis que são o povo de Deus, de Apocalipse 5:10. Reis, no plural, e sacerdotes. Está claro ou não está claro? 3 tipos de rei. Diga, Jesus é rei em maiúsculo. É rei dos reis. Então existe Jesus. A Bíblia fala de 3 tipos de reis. Jesus como rei, em maiúsculo. O rei em minúsculo. Abaixo de Jesus tudo é rei minúsculo. Está claro? Jesus é o único rei em maiúsculo. É o único apóstolo em maiúsculo. Hebreus 3:1. Jesus é o sumo apóstolo. É o único pastor em maiúsculo. Jesus. Abaixo dele, pastores. Efésios 4:11, em minúsculo. Abaixo de Jesus, apóstolos, em minúsculo. Efésios 4:11. Abaixo de Jesus, reis, em minúsculo. 1 Timóteo 6:15. Está claro ou não está claro? Então, 3 tipos de reis. Jesus, com R maiúsculo. O rei, que também pode ser chamado de anjo, de apóstolo, de profeta da igreja, firmado em Coríntios 12:28. A uns colocou o Deus na sua igreja reis, sacerdotes, apóstolos, profetas. Quem está entendendo? E Apocalipse 5:9, ele comprou com seu sangue reis e sacerdotes. Quem foi comprado pelo sangue? Dá um sinal. Foi comprado pelo sangue. Então vocês são reis, porque com o seu sangue ele comprou reis e sacerdotes. Cadê sua melhor salva de palmas ao Senhor que te comprou e te fez rei? Bom, você está em Gálatas aí? Você está em Gálatas? Olha, o ministério dos anjos hoje é a 8ª parte. Já falei de Romanos, digam Romanos. Já falei de 1º e 2º Coríntios, digam Coríntios. Já falei de Gálatas, digam Gálatas. Agora depois de Gálatas, você está em Gálatas 4? Depois de Gálatas vem o quê? Efésios. Depois de Efésios vem o quê? Filipenses. Depois de Filipenses vem o quê? Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 Tessalonicenses, Paulo não falou nada sobre anjos. Isso quer dizer o quê? Nada. Isso não quer dizer nada. Há 20 anos eu estou pregando a graça. Há 25 eu sou um pregador. Alguém aqui já percebeu que tem pregação que eu nem toco na palavra anjos? Isso não quer dizer que eu não creio neles. Isso não quer dizer que eles não estão ao nosso favor. Isso não quer dizer que eles não estão aqui. Então, em Romanos, Paulo falou de anjos. Aos Coríntios, ele falou de anjos. Aos Gálatas, ele falou de anjos. Em Atos, Paulo falou de anjos. Mas aos Efésios, pelo menos nas cartas registradas, provavelmente, e eu arrisco dizer 99,9%, que Paulo
em outras pregações que não estão aqui na Bíblia registrada, falou de anjos. Por quê? Porque para Paulo isso era um assunto normal, claro que é normal. Eu não falo para vocês, graça e paz abençoados. Isso não é normal? Pela graça sois salvos, eu não falo? Olha, anjos a nosso favor. Se eu te ver 10 vezes, provavelmente 7, 8 eu vou te falar anjos em seu favor. Talvez eu não fale as 10. Isso não quer dizer que eu não creio nos anjos. Isso não quer dizer que eles não estão ao seu favor. Está me entendendo? O que eu estou querendo te passar? Se a Bíblia fosse falar tudo, que tamanho que seria a Bíblia? Que tamanho que seria ela? Então, vamos deixar claro, hein? Não está registrado em Efésios, em Filipenses, em Colossenses e em 1 Tessalonicenses que Paulo falou com eles sobre anjos. Diga, só não está registrado na Bíblia. Diga, isso não quer dizer que ele não tenha falado. Ficou claro? Porque ele falou várias vezes com outras igrejas e não teria motivo de não falar nenhuma com essa. Só não está registrado. Quem está entendendo? Eu vou numa igreja fazer uma pregação, igual eu estive pregando no Rio de Janeiro agora, semana passada. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Esse assunto não é sobre anjos. Coríntios 3, 6 e 7. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então tem 3 personagens. Um planta, um prega. Outro rega, outro continua ensinando. E Deus dá o crescimento do que foi pregado. Então, nesse assunto, não precisou mexer com anjos. Isso não quer dizer que eu não creio em anjos. Ficou claro? Então, mais uma vez, diga aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e em 1 Tessalonicenses. Diga, Paulo não falou sobre anjos. Isso quer dizer o quê? Isso não quer dizer nada. Porque provavelmente ele falou outras vezes, outras horas, em outros cultos. Só não ficou registrado. Está claro? Tanto é verdade que ele continua falando de anjos. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, capítulo 1. Ele não falou no 1 Tessalonicenses, mas falou de novo no 2 Tessalonicenses. Aliás, Paulo não falou a palavra anjos aos Efésios, mas falou principados, que é um anjo, potestade, que é um anjo. Então, isso eu vou mexer mais para frente, que eu vou falar sobre isso também. Tá? Principado é um tipo de anjo, potestade é um tipo de anjo. Ele só não usou a palavra anjo. Não vou mexer agora em Efésios 6, porque esse é um assunto mais para frente. Tá? Por enquanto estou falando de anjos, não de classes angelicais. Só falta você fazer piadinha agora com classes angelicais, né? Ou você não sabe que a Bíblia fala de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, de principado, de potestade. Você não sabe que a Bíblia fala sobre isso? 2 Tessalonicenses, quem já achou, diga amém? Capítulo 1, verso 6. Eu só estou te mostrando que Paulo falava de anjos, tá? Que Paulo cria nos anjos. A maior prova que Paulo cria nos anjos foi Atos 27, quando eles estavam naquele naufrágio. Lembra? O navio bate para lá, bate para cá, estava naufragando no naufrágio. E aí Paulo falou: irmãos, essa noite o anjo de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. É a maior prova que Paulo cria em anjos. Aliás, Paulo como um crente, como um cristão, claro que ele ia crer em anjo. Qual crente que não crê em anjo? Hã? Qual crente que não crê em anjo? Se a Bíblia fala dos anjos. É verdade que existe um ministério. Hebreus 1,14. De espíritos que estão ao meu favor. Salmo 91,12. Sustentando-me em suas mãos, dirigindo os meus passos, exercendo influência sobre mim. Tem gente que acha ruim essas coisas. Ah, mas um anjo vai exercer influência sobre mim? Diga, graças a Deus. Graças a Deus que ele exerce influência. Alô, quem já pensou aqui em fazer uma coisa errada? Aí de repente você não faz. Eu vou lá,
Eu vou lá, vou falar um monte. Eu vou lá, vou dar um soco nele. Eu vou lá. E aí, de repente, muda o curso. Muda a situação. Segundo o Salmo 91:12, é pela influência dos anjos. Cadê os que crêem na Bíblia? Ah, mas o ministério é do Espírito. Irmãos, o ministério é do Espírito, mas a influência é dos anjos, que recebem, Salmo 91:11, que recebem ordem de Deus para ministrar em nosso favor. Alô, quem está entendendo mesmo, hein? Cadê os crentes, hein? Que crê na Bíblia? Cadê? Ah, papai. Eu fico escandalizado de crentes que acham ruim com essas coisas. Será que se eu começar a falar aqui que tem demônio na sua vida, tem demônio ao seu favor? Ah, agora sim, agora eu gostei. Ué, eu estou falando de anjos em favor e a pessoa está achando ruim, está achando que não é bem assim. Como que não é bem assim? Está escrito assim. O que são isso? Fortalezas, crente velho, cascudo, tradicional, religioso. Então é fortaleza na mente. Eu sou filho de pastor, nasci, como diz o outro, nasci em lar evangélico. Como diz o outro, nasci em berço evangélico. Tem berço evangélico? O berço que tinha lá era da Casa Bahia, não sei se tem berço evangélico. Era berço da Casa Bahia que foi comprado lá. Berço evangélico eu não conheço. Mas, naquele tempo, falar de anjo, isso é coisa de espírita, espiritismo, fala besteira, tem nada de espiritismo. A Bíblia fala de anjo. E estou mostrando, por isso que eu já estou na parte 8, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de anjos. Está claro ou não está claro, hein? Crente crê em anjos, cristão crê em anjos, o povo de Deus crê em anjos, a igreja de Cristo crê em anjos, porque a palavra de Deus mostra e fala sobre os anjos, atuando na igreja, na nova aliança, no povo de Israel, na velha aliança, na lei, antes da lei com Abraão, a Bíblia toda fala de anjos. Anjos são espíritos, Hebreus 1,14, espíritos ministradores enviados para servir a favor do povo de Deus. Como que alguém pode achar ruim disso? Fico escandalizado, indignado. Aí a pessoa vai lá e escreve lá, Ministério dos Anjos versus Ministério do Espírito. Será que os anjos são mais poderosos que o Espírito Santo? Não fala besteira porque eu nunca falei isso. Não fala besteira porque eu nunca dei a entender isso. Não distorça meus ensinos, não distorça minhas pregações. Nunca falei, nunca nem pensei isso, porque não tem lógica isso. Seria uma heresia tremenda. Alguém falar ou pensar que os anjos é mais poderoso que o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Você acha que eu sou louco de falar isso? Então, não sou eu que sou louco. É você que é mal intencionado e está tentando distorcer o que eu prego e ensino. É isso aí, pronto, já falei. Não pode ser outra coisa? Porque a Bíblia você tem a Bíblia. Você está vendo que o que eu estou falando está na Bíblia. Se está na minha Bíblia, está na sua. Então é o quê? Se não é mal intencionado. Porque você está vendo na sua Bíblia. Dá um sinal quem está me entendendo o que eu estou falando. Só pode ser mal intencionado, não tem outra explicação. Porque se a pessoa não conhece, ele tem uma Bíblia, está vendo na Bíblia dele. Salmo 91:11. Mas isso é lei. Aí Atos 27 é o quê? Aí já é Novo Testamento. E Romanos, e Coríntios, e Gálatas é o quê? E agora que eu vou ler 2 Tessalonicenses, é o quê? É lei? É velha aliança? É velho pacto? Então não fala besteira. E se submete ao apostolado como ele é. Não é como eu penso que é como está escrito. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1, verso 6. Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Paulo está dizendo claramente que ele cria nos anjos de Deus. Só dá um sinal se está claro. Está claro ou não está claro? Não é isso?
2 Tessalonicenses 1, verso 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Paulo está crendo nisso. Diga comigo bem forte, diga. E qual a referência? Eu falei que Paulo não tinha falado de anjos em 1 Tessalonicenses, né? Mas ele falou de anjos de uma outra forma. Ele não usou a palavra anjo, ele usou uma outra classe angelical. 1 Tessalonicenses 4, por favor, vira aí uma página atrás. Em 1 Tessalonicenses, ele só não usou a palavra anjo ou anjos, mas ele se referiu, diga comigo, a uma outra classe angelical, diga isso. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses 4,14. Paulo, nova aliança, graça, apostolado. Não é lei, não. 1 Tessalonicenses 4,14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. O Espírito Santo está mandando falar uma coisa que eu vou falar. Para a leitura. Ele está mandando falar algo aqui. Eu não estou indignado com você que está fazendo piadinha ou satirizando minhas pregações e meus ensinos. Não é com isso que eu estou indignado. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, tá? Você não é obrigado a crer nos anjos, ou no ministério dos anjos, como você está brincando, fazendo piadinha, ou na cobertura angelical, ou no serviço. Você não é obrigado a nada, você só é obrigado a me respeitar. Tá? Você não é obrigado a crer na Bíblia, não é obrigado a crer nos anjos, não é obrigado a nada, mas obrigado a me respeitar você é, porque eu nunca te desrespeitei, só por causa disso. Então é ação e reação. Posso ouvir um amém? Fui claro? Ninguém é obrigado a acreditar nos anjos. Pastor, eu não creio nos anjos. Irmão, isso é um problema seu. Pastor, eu não acredito na Bíblia. Isso também é um problema seu, não tem nada a ver com isso. Se você não crê na Bíblia, se você não crê nos anjos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou aqui para obrigar alguém a crer na Bíblia. Eu não estou aqui para obrigar alguém a crer nos anjos. O objetivo não é esse. O objetivo é te mostrar que a Bíblia fala dos anjos. Não sou eu que penso. A Bíblia fala dos anjos. Não sou eu que acho. A Bíblia fala dos anjos. Eu comecei em Gênesis, já estou em 2 Tessalonicenses, te mostrando em ordem cronológica que a Bíblia fala dos anjos, mostrando intervenção, interferência angelical. Estou te mostrando na Bíblia, mas você não é obrigado a crer, só é obrigado a respeitar. Amém? Fui claro? Eu sou corintiano. Eu te respeito, irmão. Eu não sou corintiano, mas eu te respeito. Você é corintiano, você é corintiano. Eu não sou obrigado a ser. Você não crê nos anjos? Te respeito. Você não crê na Bíblia? Eu te respeito. É simples, o negócio é simples, é objetivo. Só que ao passo, enquanto você não crê na Bíblia ou não crê nos anjos, milhares de milhares creem na Bíblia e creem nos anjos. Não é? Quantos milhares e milhares creem na Bíblia, na palavra de Deus? Na face da terra. Quantos milhares e milhares incontáveis creem nos anjos? Mesmo que eu não tivesse mostrado na Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele entra em ação, ele se manifesta. Coríntios 12, 7. Para quê? Para que a igreja dele, a sua igreja, não seja enganada. Porque Romanos 9, 33, Paulo disse, quem nele crê não será confundido. Quem nele crê não será confundido. Se você não crê, pode desligar o Facebook, desliga o computador. É simples, se você não quer, desliga. Só não fica falando besteira por aí, principalmente de coisas que eu não falei. Amém? 1 Tessalonicenses 4, verso 15. 1 Tessalonicenses 4, 15. Veja se eu estou lendo a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 15. Paulo disse, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo. Olha lá. Então eu disse para você que em Efésios, em Filipenses, em Colossenses e em 1 Tessalonicenses,
Paulo não tinha falado sobre anjos, mas ele falou de anjo, se referindo a uma outra classe angelical, que são os arcanjos. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas uma dica eu posso dar. O que é um arcanjo? Como que se escreve anjo? A-N-J-O. Anjo. E arcanjo? Só coloca o A-R-C. Arc. Arc, anjo. Juntando arcanjo. A-R-C. Arc. Anjo. Arcanjo. O que é um arcanjo? Traduzindo em miúdos, porque não é o meu assunto de hoje, arcanjo é um chefe dos anjos, um guardião dos anjos. Por isso, arcanjo. Anjo, arcanjos. Arcanjo seria como um chefe. Miguel é um arcanjo. Está claro ou não está claro? O arcanjo Miguel. Ele é um arcanjo. Ele é um anjo. Alô? O arcanjo é um anjo. Um anjo chefe. Está me entendendo? Como eu sou ovelha, como vocês, mas eu sou uma ovelha apóstolo. Eu sou uma ovelha pastor. E o Miguel, ele é um anjo arcanjo. Está me entendendo? Isso é hierarquia. E tem gente que faz brincadeira com isso ainda. Você pode acreditar que tem gente que faz brincadeira? Ah, não existe hierarquia, não. Deus é o Todo-Poderoso. São pessoas que não conhecem a Bíblia. É claro que Deus é o Todo-Poderoso. Mas Deus é um Deus ordeiro. Ele tem uma ordem, ele tem uma organização. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo disse em Coríntios 14, façam-se tudo com ordem e decência. O que ele quis dizer? Façam-se as coisas como que Deus é. Deus é um Deus de ordem. Deus é soberano. Deus tem uma hierarquia. Ele dá ordem, Salmo 91:11. Ele dá ordem aos seus anjos, arcanjos. E então eles cumprem a vontade de Deus. Pô, pelo amor de Deus, quem não entende isso, hein? E eu penso que eu estou falando com um crente, hein? Tem crente aqui hoje? Tem crente aí me assistindo? Caramba, eu fico escandalizado disso aí. Eu penso que eu estou falando com um crente. Como é que um crente não entende uma coisa dessa, Reinaldo? Eu duvido que seu pai não entenda isso aí. Tá? Eu estou mostrando na Bíblia. Ah, eu nunca vi falar. Mas eu não estou mostrando na Bíblia. Ah, mas a nossa igreja nunca. Mas eu não estou. Você não tem uma Bíblia? Eu não estou mostrando na Bíblia. Então eu não quero saber se você é batista, católico, pentecostal, tradicional, da lei ou da graça. Isso eu não quero saber. Eu estou te mostrando na Bíblia. É uma questão bíblica. Dá um sinal, se está claro. Não é denominação. Não é aqui na nossa igreja. Não é nossa igreja. Diga bem forte. É a Bíblia, a palavra de Deus. Diga isso. Ah, então essa pessoa não quer na Bíblia, né? E para terminar, senão vai ficar muito longo, eu vou ter, porque esse estudo vai longe, hein? Por isso que é uma série de mensagens. Eu estou em Tessalonicenses, eu vou até o fim da Bíblia. Comecei em Gênesis, eu vou até o fim dela. Já estou em Tessalonicenses. Hoje é a 8ª parte. Para terminar, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, que não é o assunto de hoje. O que o povo de Deus tinha que estar fazendo agora é festejando, dando glória a Deus, dando pulo de alegria. Amém, abençoados? Por quê? Porque eu estou ensinando algo que ninguém ensina. Não é? Ah, mas meu pastor nunca falou. Se o seu pastor nunca falou, você está ouvindo agora de um pastor. Ah, mas eu nunca vi na Bíblia. Eu não estou te mostrando na Bíblia? Hã? Ah, mas a minha igreja, eu sou crente há 50 anos, minha igreja nunca, a sua igreja nunca, mas eu não estou te mostrando na sua Bíblia. Está claro ou não está claro? Então, se o seu pastor não te deu esse acessório, se você é crente de uma igreja já faz 10, 20, 50 anos, e essa igreja nunca te deu esse acessório, que é o serviço angelical, não é culpa minha. Você tinha que dar glória a Deus por eu aparecer na sua vida e estar te ensinando que existe anjos ao seu favor. E para terminar, eu quero que você compara 1 Tessalonicenses 4, para terminar, onde você está,
1 Tessalonicenses 4,16, você vai comparar com 2 Tessalonicenses 1, verso 7. Você vai só virar uma página. Só vira uma página assim, ó. Você vai ver. Como que a Bíblia é clara. Olha lá, ó. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo. Vira uma página. 2 Tessalonicenses 1,7. E a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aqui, Paulo falou que vai ter até mais anjos. Amém, abençoado? Pô, eu pensei que eu ouvi um glória a Deus tremendo. Aqui, Paulo está dizendo que vai ter até mais anjos. É isso que ele está falando. Porque em Tessalonicenses 4,16, ele está dizendo que vai ter uma organização a vinda de Jesus. Diga, organização. Diga, como assim? Diga, arcanjo e anjos. Tá claro? Diga, arcanjo. Tessalonicenses 4,16. Diga, anjos. 2 Tessalonicenses 1,7. Tá claro ou não tá claro, hein? Me aguarde na próxima parte. Me aguarde. Graça e paz. Anjos ao seu favor. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.